Bom dia. Vamos continuar então o nosso assunto sobre as teorias de localização. Agora, nesse slide 5, nós vamos trabalhar com a teoria de Perrow, a teoria dos polos de crescimento. Nós temos aqui a literatura que nós utilizaremos como base. Então, uma dissertação do Márcio Coutinho, que nós ajudamos na coorientação, um trabalho aqui da casa, orientado pela professora Mayra Bittencourt e co-orientada pela gente. E também o capítulo do Monastério Cavalcante, as páginas 63 a 77 tem materiais também de auxílio. Então, nós comentamos com vocês que nós temos dois grandes blocos teóricos até o século XX. Então, uma parte que a gente chama de teoria clássica de localização, coberta aí pelo von Thunen, Weber, Kristaller, Losch, Isard. E aí temos uma vertente que já entra com algumas características econômicas, além daquelas características da geografia econômica, onde nós temos aí um outro hall de autores: Marshall, Schumpeter, Keynes, Perrow, Myrdal, Hirschman, North, Jacobs, outros teóricos na área de desenvolvimento regional, onde começa a haver uma convergência entre o pensamento que corria pela geografia econômica com o da economia. Alguns desses autores vocês verão em outra disciplina, em disciplinas de desenvolvimento econômico ou outras, como por exemplo Marshall, Schumpeter, Keynes. Então nós daremos a ênfase aqui nos autores a partir de Perrow. A obra dele é de 1955, né? É uma corrente que também bastante ênfase no pensamento europeu. Aqui esse quadro adaptado aqui do Monastério Cavalcante, né? A gente consegue ver que a produção europeia é bastante importante nesse momento. Entra dentro do que a gente chama de teorias de desenvolvimento regional. E o trabalho do Perrow, ele tinha esse nome, né? Estava preocupado com o polo de crescimento. Ele vai ficar famoso pela teoria de polos de crescimento. Eu até cito aqui esse artigo, que é uma tradução do original do Perrow, que está no livro do Schwartzman, que vocês encontram na biblioteca, onde temos então o conceito de polo de crescimento, que ele vai ser fortemente enraizado na ideia da indústria motriz, do complexo de indústrias. Ele preocupa com o crescimento dos polos e o crescimento dos países ou das economias nacionais. Então aqui vocês encontram o título original, uma nota do Polo de Crescimento de 1955. Sofreu influências aí de von Mises, de Morgenstern, Freud, né, a heterodoxia de Schumpeter. Ele trabalhava dentro da escola de direito, então ele tinha uma formação bastante eclética, tanto na área de economia como na parte de direito. E então a gente vai ter assim no princípio a ideia de que o crescimento econômico ele não aparece simultaneamente em toda parte. Então é uma evidência que o Perrow tirou da observação dele, principalmente na Europa e depois nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa. Esse crescimento ele vai aparecer em alguns pontos e que ele vai chamar depois de polos de crescimento. A intensidade com que esse crescimento ocorre ela é variável. E depois a ideia do polo tem implícita uma ideia de que vai haver uma expansão a partir do polo. Ou seja, o polo começa a desenvolver e ele vai se expandindo por várias formas, por vários canais, gerando efeitos sobre os arredores. Então, gerando efeitos sobre as variáveis de toda a economia, ou o que ele quer dizer de todo o país.
Então você começa o crescimento em alguns setores, que nós vamos chamar depois de indústrias motrizes, e esse crescimento ele vai se espalhar para outros setores e para outras localidades, e chegando então ao crescimento da economia como um todo. Então, segundo o Perrot, algumas indústrias elas começam a se desenvolver antes de outras. Ele está aqui com aquele conceito de indústria que se aproxima da nossa ideia de setor ou de atividade econômica. Então a gente tem algumas atividades que elas começam a se desenvolver e elas começam a se tornar mais modernas, com equipamentos, com técnicas consideradas atuais e inovadoras, com separação dos fatores de produção, em geral com o capital concentrado nas mãos de poucos, com decomposição das tarefas e com a mecanização. Então, nós temos aí um perfil, quando a gente fala na ideia dele de Perrot, de indústria moderna, nós estamos com um perfil de pós 1930, 1940, onde as fábricas começam a se especializar, a decompor tarefas, a mecanizar, e isso dá uma produtividade muito maior e essas indústrias ficam em vantagem sobre as demais. Bom, essa ideia então da indústria motriz, ela ainda é complementada por ela tem uma caracterização. Então elas apresentam durante períodos razoáveis, vamos dizer médio e longo prazo, ela tem taxas de crescimento mais elevadas. Elas crescem mais, elas têm uma dinâmica muito mais forte do que a média das outras, a média da própria economia, a média do produto da economia nacional como um todo. Então, a taxa de crescimento dessa indústria motriz, no início, ela é acelerada, uma sequência de períodos, ela tem crescimento, depois ela tende a se estabilizar, ela tende a chegar a um limite, e depois começa a ter um declínio, tá certo? O Kuznets, ele trabalhou isso, ele conseguiu investigar esse tipo de fenômeno de ciclo, né? Ela cresce, depois começa a estabilizar e decresce. A expectativa é de que essa indústria motriz, então, ela esteja numa situação em que os lucros são função das vendas, das compras de fatores, também de outra firma. Então, você trabalha aqui num mercado imperfeito, você tem lucro, tá? As firmas estão ligadas não só pelo preço definido pela líder, mas também pelas vendas de bens e serviços, pelas compras no mercado de fatores, e então a gente começa a ver aí efeitos de economias externas, ou seja, efeitos positivos em uma firma que advém de fora da empresa, vem de outros benefícios, outras inovações que estão ligadas fora. Então a pergunta é, como se exerce a ação dessa indústria motriz sobre o produto global da economia? Como é que vai propagar esse efeito desta indústria motriz no resto, tá certo? Porque se você souber isso, você consegue ativar esse gatilho, né? Então, se no nascimento de uma indústria nova você tiver fatores ociosos, e se você criar uma nova indústria não tiver usando os fatores de outra, ou seja, você não estiver prejudicando outro setor, outra indústria, o produto da indústria vai ter um aumento líquido no produto global da economia. Então, a ideia é que se você tem desemprego e vem uma nova indústria e emprega essas pessoas, você está então contribuindo para a economia, você está
gerando emprego, gerando salários. Isso vai gerar todo o efeito sobre a economia. Agora, se você estiver com uma economia onde não tem quase nenhum desemprego, ou o desemprego é muito baixo, você vai chegar nessa economia, você vai tirar fatores de outro. Então, se não estiver em ociosidade, você vai acabar tirando o emprego de outro. Então, aí você precisa olhar se você vai ter um resultado líquido, porque você vai, tecnicamente, você estaria retirando de um setor menos rentável para outro mais rentável. Então, tecnicamente, você estaria mudando para uma indústria que é melhor do que a anterior, e isto geraria um aumento líquido. Tá? Mas se forem recursos ociosos, fica muito mais fácil de perceber isso. Ok? Então, se todos os fatores forem fornecidos por meio de substituição, o produto ainda teria um aumento líquido. Tá certo? Porque você está com a ideia de que está substituindo de uma indústria menos moderna para uma mais moderna. Então, isso gera ganhos para a economia. Então, como ele coloca aqui, eu retirei isso do capítulo dele. Então, supondo-se que os capitais amortizados sejam substituídos por capitais mais produtivos. Então, que as forças de trabalho que se retiram deem lugar a forças de trabalho qualitativamente superiores, e que, além disso, nenhum prejuízo seja imposto aos setores estranhos àqueles em que se opera a substituição. Então, essa é a lógica. Eu tenho uma indústria motriz, eu tenho uma indústria mais moderna, e ela entra alterando a estrutura produtiva do local, saindo pessoas, saindo capital, saindo trabalho da indústria que é menos moderna, indo para outra que é mais moderna. Então, considerando isso e considerando que não haja então prejuízo para a indústria de origem daquele fator, então você vai ter uma substituição e vai ter um aumento líquido na economia. Aí tem um papel importante, que é o papel da inovação. E o que as inovações e quais são os impactos que ela gera. Então, segundo o Perrot, a inovação introduz variáveis que são diferentes e elas suplementam os projetos, gerando um efeito aí desestabilizante. Então, você tem algo como uma chacoalhada no seu mercado, então gerando um efeito desestabilizante. Então, você pode imaginar que de repente, por alguma razão, vem uma inovação, vem uma novidade. Por exemplo, a gente poderia dizer na técnica de ensino, e essa técnica de ensino gera algum efeito desestabilizante. A ideia é que essa inovação pode vir por meio de um produto ou por meio de toda uma sequência de produtos. Ela vai fomentar outras inovações, vai gerar a criação de novos produtos que são indutores do crescimento em outros setores e outras atividades. Então, a inovação aqui vai ter um efeito bastante importante dentro desse cenário para que o polo seja efetivo. Essas inovações, elas ocorrem no funcionamento da economia, e elas vão gerar outras inovações. Então, mais precisamente, você tem uma mudança técnica, você tem uma mudança econômica, novas formas de fazer, novos produtos. Isso vai gerar mudanças nas características jurídicas e também políticas, ou seja, ele muda todo o nosso ambiente, também o ambiente institucional. A parte de regulação, a parte de contratos, a forma como realiza. Então, por exemplo, a gente poderia citar um exemplo de uma atividade que não ficou exatamente localizada num polo, mas uma atividade que gerou um impacto bastante considerável em várias economias, é o fenômeno do Uber, né? Então, por exemplo, onde muitas pessoas começam a criar novas atividades a partir daquele cenário.
Então isso gera mudança, você precisa ter um arcabouço jurídico para regular isso, você tem alterações no poder, na distribuição de poder entre os grupos, e isso então se propaga de um modo bastante intenso. E o Perrault vai entrar também então na ideia do complexo de indústrias. Então, a gente falou da indústria ela como um setor, e de repente você tem um grupo, várias indústrias ou vários setores que são colocados em comunicação, com ligações, vamos dizer assim, de compras e vendas, tá certo? E isso vai induzir a uma eficiência maior dentro do modelo. Bom, então nós temos aqui três elementos que são incluídos dentro da ideia do complexo de indústrias. Então, um elemento é a indústria-chave, outro é um regime não concorrencial do complexo, e outro é o fato da aglomeração territorial. Então vamos discorrer agora sobre esses elementos. A indústria-chave é um conceito que ele coloca como sendo aquela indústria que induz um acréscimo de vendas muito acima das próprias vendas a outras indústrias. Então a indústria-chave é aquela que induz o crescimento das demais. Então ela vai ser fundamental para esse polo crescer e funcionar. Então você tem algumas indústrias que são bastante importantes para que você tenha outras indústrias operando, como por exemplo aquelas que têm a matéria-prima básica, como a pedra, a brita, o aço, a energia elétrica, os transportes, a indústria química. Normalmente essas indústrias são vistas como chaves, elas são vistas como indutoras do crescimento em toda a economia. Elas vão permitir, elas vão dar condições de que outras indústrias apareçam e se fortaleçam. Então é importante a gente ter essa noção de quais são as indústrias chaves. A gente vai poder trabalhar essa ideia da indústria-chave através de técnicas que são apresentadas em outros autores. O Perrault não era exatamente um autor quantitativo nesse aspecto, mas ele colocou que a indústria-chave era importante. Então, se nós conseguirmos identificar quais são as indústrias-chaves em uma determinada localidade, a gente tem uma grande chance de criar um polo, de motivar um polo. De outro lado, a gente já tem vários estudos que apontam que essas indústrias que fabricam complementares, elas costumam ser chaves. Então, a indústria da construção é uma indústria que às vezes ela funciona como indústria-chave. A indústria de energia, a indústria química, que não está citada aqui, mas ela é sempre apontada como uma indústria-chave em vários estudos. O regime do complexo, ele é desestabilizante. Então, você tem uma indústria que cresce mais do que a média das demais e ela gera efeitos sobre as demais. E ela se liga a essas outras indústrias e também é alimentada. Então, você tem um efeito desestabilizante desse complexo industrial e muitas vezes com formas oligopólicas, ou seja, grupos de empresas, grupos de setores que geram esse impacto sobre a economia. Então, um monopólio parcial, ele poderia impor um acordo para as pequenas firmas que estão em volta dessas, ou participar delas, né, participar dentro das empresas, empregando reservas acumuladas. Então, a gente observa alguns encadeamentos que vão surgir, algumas ligações entre diferentes indústrias que vão facilitar
vão dar maior competitividade a todo este complexo industrial, a todo este polo, vamos dizer assim. A aglomeração territorial também é um fator que a gente já viu nas teorias clássicas de localização, que vai adicionar algumas consequências específicas. Então, o fato de você estar mais próximo, o fato de você ter uma aglomeração e você ter crescimento neste local, isso vai ter intensificação nas atividades econômicas, porque você está justamente próximo ali, porque então você está com esse fator atuante de oferta e demanda entre as empresas nesse mesmo local. A esses efeitos de intensificação, a gente pode colocar outros, né, efeitos que estão ligados às disparidades, ou seja, as diferenças entre regiões, entre locais. Então, um polo complexo, geograficamente aglomerado, ele modifica o entorno dele, ele modifica o meio geográfico, e se ele for poderoso, se ele for forte o suficiente, ele vai modificar a estrutura da economia como um todo. Se você tiver dois centros, dois polos de acumulação e aglomeração, eles estiverem comunicados, eles estiverem ligados por vias de transporte ou por meios intelectuais ou vias de comunicação, etc., você pode ter mudanças de grande alcance nos horizontes daquela economia, nos planos, nas expectativas, e assim você ter os efeitos sendo difundidos em todo o país. Tá certo? Então a ideia do polo, que também tem uma ligação que está lá com Marshall, quando ele fala dos distritos industriais, ele vai dar um suporte também, um auxílio para essa interpretação de como nós podemos fazer os locais crescerem. Ele não é de todo inédito. Vamos lembrar que o Kristaller e o Losch falaram de centros econômicos e seus efeitos. Vamos lembrar que o efeito da aglomeração já era falado também. Vamos lembrar que o Marshall já tinha trabalhado os distritos industriais, e depois isso vai dar toda uma origem à ideia dos clusters, à ideia dos arranjos produtivos locais que nós vemos hoje na literatura mais moderna, né? E isso é importante, então, nós frisarmos que ele está ligado à ideia de como é que eu identifico o polo. Só que nós também devemos ter um pouco de crítica sobre isso. Nós veremos depois em Myrdal alguma crítica, que é o fato de muitas vezes o polo drenar a periferia, o polo não estar sendo situado em cima de recursos ociosos, mas em cima de recursos já ocupados. E aí, dessa forma, a nova indústria ela vai retirar fatores produtivos que às vezes levam um certo tempo para que nós possamos ter essa expansão na quantidade de fatores, na dotação de fatores. Então, a gente pode citar no caso brasileiro, nós observamos na economia brasileira, no período que estava preparando para a Copa do Mundo, a Copa de 2014, os preparativos, as obras estavam acontecendo entre 2008 a 2014, a gente viu que, por exemplo, no caso da construção civil, no caso houve uma demanda por trabalhadores para realizar as obras, e muitas vezes a gente tinha setores, comércio e outros pequenos estabelecimentos perdendo mão de obra, ficando sem trabalhadores por causa da demanda de trabalhadores que tinha nas obras da Copa, ou ainda por causa da interdição e outras intervenções geográficas que aconteciam no entorno das obras da Copa. Então a gente precisa ter essa preocupação de que às vezes um polo, você fomentar uma determinada indústria, você pode estar
gerando um efeito sobre o polo. Pode ser um efeito positivo, que era o que o Perrot defendia, mas pode também estar ocasionando drenos, vazamentos, vamos dizer assim, e prejudicando algum outro setor. Era essa a preocupação já naquela época, 1950, por aí. A gente vai fazer algum exercício aqui, tentando usar esses indicadores de diversidade, especialização, para tentar olhar um pouquinho esse polo com alguma técnica que a gente chama de quociente locacional. Então, dentro desse link, vocês conseguem, aqui esse QR Code, a gente consegue migrar para um exercício sobre isso, associando a teoria de polos. Ok? O próximo vídeo nós vamos trabalhar então esse exercício.